Olá, aqui é a Tamira Viana, eu sou psicóloga, educadora em disciplina positiva, consteladora familiar, coautora no livro Conectando Pais e Filhos. E eu queria falar hoje com vocês sobre culpa. Né? A gente escuta muito falar que nasce um bebê, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. No consultório eu escuto isso todos os dias, nos ambientes de parquinho, condomínio, online. Estou sempre escutando isso e tenho visto sempre discussões a respeito da culpa, né? Então se fala muito às vezes em não falar em determinadas coisas porque isso aumenta a culpa das mães, né? Por outro lado, é importante a gente falar da perspectiva da criança. Nós estamos num momento importante de tirar as crianças da invisibilidade, né? Então a gente precisa mesmo falar do que é bom para as crianças, do que elas precisam. Por outro lado, a gente também não pode, vendo as crianças, olhando para elas, e invisibilizar as mães, né? Porque é uma equação que aí não fecha, porque para a criança tá bem, a mãe precisa estar bem também, né? A mãe precisa ser olhada, ser vista. Enfim, então hoje a gente tem discutido muito sobre a questão da culpa e eu queria trazer para vocês 3 perspectivas para a gente pensar, tá? E antes da gente começar a falar dessas perspectivas, eu queria perguntar para você, o que te faz sentir culpa? Você já percebeu isso? Você já observou em você quais são os pontos delicados, quais os pontos fracos que te fazem sentir culpada? Né? Essa autoobservação é importante, porque a partir dessa observação, a partir dessa autoconsciência, que a gente pode, de alguma maneira, trabalhar essa culpa, né? E aí, eu vejo muito assim, então tem diversos tipos de culpas por diversos motivos, né? Então tem a mãe que sente culpa porque trabalha o dia inteiro e acha que o certo seria ficar o dia todo com a criança, mas se fica o dia todo com a criança percebe que não dá muito conta, né? Porque é mesmo muito difícil você passar um dia inteiro com a criança, no sentido de, né, do cuidado ali sozinha com uma criança. Eu percebo culpa porque às vezes a mãe tem algum projeto, porque quer sair, porque ou às vezes quer sair com as amigas, ou porque quer fazer um curso. Culpa porque não conseguiu aplicar a disciplina positiva como gostaria. Culpa porque gritou, se sente culpada porque bateu. Enfim, né? A culpa se sente culpada porque teve outro filho e o filho mais velho está sofrendo, está tendo comportamentos desafiadores por causa da chegada do irmão, enfim, né? São inúmeros motivos. E aí eu queria que você pensasse o seu, né? O que te desperta mais essa culpa? E a partir disso, a gente começar a pensar na primeira perspectiva que eu quero trazer, que é a perspectiva da culpa como força. Olha que interessante, Bert Hellinger que traz essa visão pra gente. Quando a gente fica tentando fugir da culpa, como assim? Tô me sentindo culpada, mas não, para, deixa de ser boba, não tem isso, para com isso. Sabe assim, a gente fica tentando escapar da culpa. Ela vem, a gente, opa, sai, sabe? Bert Hellinger nos traz uma visão de que quando a gente fica assim, tentando escapulir da culpa, aí sim ela vem. Né? Aí sim ela vem com força. E a gente se sente enfraquecido por ela. Mas quando a gente consegue olhar de frente e assumir a culpa naquilo que faz sentido assumir, claro, né? Não é assumir a culpa por qualquer coisa ou assumir a culpa indiscriminadamente, né? Por aquilo que de fato foi responsabilidade nossa, ou aquilo pelo que de fato a gente tem responsabilidade, né? Que é até melhor e mais claro quando a gente diz de responsabilidade do que de culpa, né? Mas então, quando eu percebo que, olha, não, isso, de fato, eu estou me sentindo culpada porque eu gritei, por exemplo.
né? Vamos pegar uma assim. Eu dei um grito muito forte, assustou, todo mundo ficou assustado, a criança assustou, foi um grito desproporcional, nem sei se tem grito proporcional, né? Mas foi um grito por uma reação desproporcional, enfim. E aí eu olho para isso de frente e falo, ok, eu não queria ter gritado. Eu assumo essa responsabilidade, essa culpa de que eu gritei. E quando a gente assume isso, essa culpa vira força. Porque a partir do momento em que eu reconheço aquilo que eu fiz que eu não gostei, ou que eu não gostaria de ter feito, ou que eu quero fazer diferente, aí eu posso fazer diferente, né? Enquanto eu tô negando, eu tô gastando a minha energia para negar. Eu não tô gastando a minha energia para consertar ou para pensar em como que eu vou fazer diferente, né? Então, nesse exemplo do gritar, por exemplo, ou do bater, né? Às vezes, nossa, eu perdi a cabeça e dei uns tapas no meu filho. Eu tenho feito de tudo para aplicar a disciplina positiva, mas não tô conseguindo porque eu tô saindo muito do controle. Eu tenho medo da criança traumatizada, tenho medo enfim, né? Então a gente gasta energia, uma energia danada, para tentar escapar, e quando a gente olha de frente e fala, ok, de fato, eu bati, eu não queria ter batido, nesse momento eu me descontrolei, eu estava sentindo isso, mas eu não quero bater mais, ou eu quero fazer de tudo, eu quero fazer o possível para não bater mais. Né? E aí, a partir dessa postura, a gente consegue direcionar a energia para fazer diferente, né? É nesse ponto que a culpa se torna força, né? Quando eu consigo olhar para ela de frente, encará-la, assumir a responsabilidade e a partir disso mudar, né? Porque também não há muita escapatória, vamos dizer assim, do que a gente mesmo estar decidido pela mudança, ou estar, sabe, ou pegar ali no laço, tomar as rédeas daquilo que a gente quer mudar e fazer o que for preciso, no sentido, né, se é preciso uma terapia, se é preciso fazer, enfim, qualquer coisa para tomar as rédeas e mudar, né? Eu lembrei de uma vez que eu tava conversando com uma prima minha, e aí eu triste, chateada, porque as coisas não estavam indo do jeito que eu queria, e aí ela olhou pra mim e falou assim, você quer mudar? Eu falei, quero. Ela falou, então muda. Na hora que ela falou isso, o Gima me deu uma raiva, subiu um ódio, sabe? Porque eu falei, meu Deus, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, eu me senti tão fortalecida, porque eu falei, gente, é isso. Se eu quero mudar, então eu preciso mudar, sabe? Então, se eu quero mudar, que eu mude. E utilize dos recursos possíveis, dos recursos que eu tenho à mão, de recursos intelectuais, emocionais, financeiros, enfim, do que eu puder lançar a mão para mudar. Lembrando que essa mudança sempre começa olhando para dentro, né? A gente vai utilizar esses recursos para ajudar nisso, né? Nesse olhar para dentro. Mas, então, fazer o que for preciso, né? Então, essa é a primeira perspectiva que eu queria trazer para vocês em relação à culpa. A segunda perspectiva, que eu acho ela muito importante, tem a ver com o medo que a gente tem de que a criança sinta uma dor que é nossa. E aí a gente se sente culpada porque acha que ela vai sentir a mesma dor. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma dor lá da nossa criança interior, né? Uma dor lá de uma ferida antiga, de abandono, por exemplo, ou de se sentir sozinha. E aí eu me sinto culpada quando eu preciso deixar meu filho sozinho ou sozinha. Ou eu me sinto culpada quando eu fico algumas horas longe, porque eu tenho a sensação de que meu filho ou minha filha vão sentir a mesma dor que eu senti. Vocês conseguem perceber isso?
em relação às culpas de vocês, né? Olha como é importante a gente pensar nisso, né? Porque isso é um processo inconsciente, ele não está consciente. Mas se a gente passa a olhar e a observar, a gente consegue perceber. E aí eu queria dar um exemplo meu, já para puxar um outro gancho. Uma das feridas da minha criança era a falta de contato, de afeto, né? De beijo, abraço e tal. Então, desde que João nasceu, eu beijo e abraço ele sem parar. Eu beijo ele o dia inteiro. Sabe assim, o dia inteiro. E aí, eu comecei a perceber que às vezes ele estava brincando, passou a tarde brincando, ou eu passei a tarde batendo papo com as minhas amigas enquanto ele brincava com os filhos das minhas amigas. E eu começava a sentir um incômodo, um dia assim, nossa, tem muito tempo que eu não dou beijo. Sabe, tem muito tempo que eu não dou abraço. E aí eu comecei a perceber que essa culpa que eu começava a sentir, nossa, eu não dei beijo suficiente nele hoje, eu não dei abraço suficiente nele hoje, tinha muito mais a ver com o medo dele se sentir pouco beijado, pouco abraçado, sabe? Do que de fato com o que ele estava sentindo. A gente precisa também olhar para o contexto dessas crianças. O contexto meu, da minha infância, totalmente diferente do contexto dele hoje. Então, não necessariamente, e eu já beijo ele muito, então não necessariamente, é mais provável que não, que ele se sinta pouco beijado ou pouco abraçado por uma tarde inteira que nós ficamos batendo papo e que eu não beijei ele. Entende? O contexto é diferente. Então, o segundo passo, né, dessa perspectiva é esse. O primeiro é a gente perceber se a gente não está sentindo culpa por medo da criança sentir uma dor que é nossa. Aí o segundo passo é a gente entender, bom, mas tem a ver essa dor com essa criança? Ou essa dor é só minha? Porque o contexto que ela vive pode ser muito diferente do contexto que eu vivia. E é interessante que nesse exemplo do beijo que eu estou dando para vocês, que é um exemplo simples, né? Mas tem exemplos bem mais profundos. Mas falando especificamente desse do beijo, tem hora que ele fala para mim, chega mamãe, para mamãe, não quero beijo. Às vezes eu falo, meu amor, posso te dar um beijo? Ele, não. Sabe? Porque o contexto dele é diferente do meu. Eu sentia falta disso lá atrás, mas era uma história diferente, né? Minha mãe tinha 3 bebês, vivia um relacionamento abusivo, né? Meu pai era ausente, enfim, era diferente. A história da minha mãe também vem de uma família de mulheres também que não são muito do toque, né? Então, são contextos diferentes. Essa não é uma necessidade do João, essa é uma necessidade minha, da minha criança interior, que eu, de alguma forma, projeto no João. E quando eu projeto nele, eu me sinto culpada. Percebem? Como que a gente precisa ter claro essas coisas para a gente diminuir um pouco toda essa carga da maternidade? Eu lembrei de um outro exemplo, que é de uma paciente minha, em que ela tem muito medo de sair, de viajar, de ir para congresso, com medo de que o filho se sinta sozinho. Mas essa é uma dor dela. A gente já percebeu ali na terapia como que é uma dor da criança interior dela, né? E não do filho, porque o filho, ela tá ali sempre presente, ela brinca muito com ele, ela divide o tempo de trabalho de forma que ela possa se dedicar ali a estar presente. Percebem? Então, é importante a gente clarear um pouco isso, porque aí entra um outro aspecto também importante. Quando a gente está olhando para o nosso filho, preocupado dele não sentir as nossas dores, é um movimento muito bonito. Mas, por outro lado, a gente está deixando de enxergar o nosso filho. O que ele precisa, né? Quais as necessidades dele? Porque, por exemplo, nesse exemplo do beijo, né? João já falou para mim várias vezes, chega mamãe, para, não quero beijo e tal, porque isso não é demanda para ele, né? Mas se eu foco em beijá-lo e que a minha demonstração de amor vai ser em beijo, porque é uma dor da minha criança interior, talvez eu não esteja atendendo a uma necessidade que eu não estou vendo, porque eu estou focada
nessa dor que é minha. Percebem? Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa observar e olhar com cuidado. Aquilo que me dói, eu preciso trabalhar comigo, sabe? Assim, eu preciso olhar para as dores da minha criança, eu preciso acolher a minha criança, eu preciso integrar as experiências que eu tive como criança, como adolescente, como adulta, ao meu ser, à minha vida, né? Eu sou o que sou hoje por causa de tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi me trouxe aqui. Então, integrar essas experiências, parar de brigar com elas, sabe? Por um lado, a gente legitimar essa dor, né? Validar essa dor, olhar para ela e, ao mesmo tempo, parar de brigar com essa realidade. Né? Foi assim, é assim que foi. Né? Porque a partir do momento que a gente consegue olhar com verdade para as nossas dores, consegue legitimar, validar, descongelar umas dores que estão congeladas lá atrás, a gente libera também o nosso olhar para as necessidades dos nossos filhos, para as necessidades deles, né? Sem estar contaminado tanto com as nossas próprias necessidades. Né? Eu gosto muito dessa perspectiva, eu acho que ela traz uma riqueza muito grande para a nossa maternagem, sabe? E também para o nosso crescimento emocional. E aí a gente passa para a terceira perspectiva que eu queria trazer para vocês, que é a seguinte. A terceira perspectiva a gente vai falar da culpa como preço a se pagar. O que é isso? Um exemplo pessoal. Eu fui fazer um curso de 5 dias em outra cidade, meu filho ia ficar. E aí eu fiquei extremamente culpada, né? Porque eu ia viajar, deixar os 5 dias, ele já estava com 4 anos. Mas ainda assim, eu, né? Meu Deus, será que ele vai se sentir abandonado? Será que ele vai se sentir sozinho? Será que ele vai achar que eu não gosto dele, que eu não ligo pra ele? Enfim, né? Então, claro que primeiro eu faço todo esse apanhado, né? Daquilo que eu já trouxe aqui pra vocês. O que isso tem a ver com as minhas dores? Essa dor é minha, essa dor é dele? Qual o contexto? Um contexto aqui meu eu tô sempre presente, eu passo todas as manhãs com ele, eu invisto, né, me dedico a estar com ele e tal. Então, o contexto é favorável para uma viagem de 5 dias, né? No sentido de que quanto mais o apego seguro, né? O apego é seguro, ou seja, quanto mais a criança sabe que você está ali, quanto mais responsivo a gente né, mais a gente responde às necessidades, às demandas da criança. Nós estamos falando de necessidades e demandas que são essenciais, né? Não estamos falando de fazer vontade no sentido de, tem que comprar todos os brinquedos, tem que deixar a criança fazer tudo que ela quer, não é nesse sentido, né? No sentido de atender às necessidades. Quanto mais a gente responde a isso, mais o apego é seguro. Então a criança, ela sabe que você está ali por ela, então isso permite uma viagem um pouco mais longa. Isso não vai suscitar necessariamente sentimentos de abandono, porque é como se tivesse ali um aparato, né, que sustenta essa ausência. Que é diferente, por exemplo, quando a gente vai falar de um apego inseguro, em que a criança está sempre com medo, ela não tem essa certeza de que a mãe ou o pai estão ali para ela, e aí uma viagem longa, por exemplo, pode suscitar, de fato, sentimentos de abandono, de rejeição, mas porque esse sentimento, de alguma maneira, já paira ali no ar. Bom, mas então, olhei para todas essas questões e falei, não, tá ok, eu posso ir. Mas ainda assim me senti culpada, né? Já bem menos do que em outras épocas, ou do que se eu não tivesse feito toda essa varredura, né, que eu fiz, mas ainda com uma culpazinha, né, de estar ausente, de repente perder alguma coisa legal, alguma coisa que ele fale nova, né, alguma coisa que ele faça de novo, enfim. E aí nesse ponto entra essa terceira perspectiva, que é a culpa como um preço a se pagar por um projeto que é meu e que nesse momento
não caberia mesmo levá-lo comigo, né? Então, às vezes, a culpa vem e a gente fazendo toda essa análise, né? Nem gosto de usar essa palavra, mas se perguntando, olhando para essa culpa, olhando para os sentimentos que estão surgindo com essa culpa, enfim, né? Fazendo toda essa varredura mesmo, como eu disse, mas ainda ficou uma culpa, a gente conseguir entender que assim, ok, esse projeto é importante para mim, essa coisa é importante para mim e eu vou mesmo assim, né? A gente não fala às vezes assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? É como se fosse isso, né? Tá com a culpa, mas é importante, então vai com culpa mesmo. Então, essa terceira perspectiva, eu acho ela interessante no sentido da gente entender que também tem emoções que nós vamos sentir e que tudo bem sentir e que tudo bem acolher essa culpa e falar tudo bem, ela vai fazer parte desse processo. E isso é muito importante também porque olhar para a gente é importante, né? Para nós, enquanto mulheres, porque nós é que estamos aqui fazendo todos esses papéis. E se nós não olhamos para a mulher que somos, para a filha, para profissional, para a esposa, para a namorada, para, enfim, né? Para todos os papéis que a gente faz, a gente também não consegue sustentar a mãe, né? Porque a gente vive numa época em que a mulher é multifacetada mesmo. E que bom que seja assim, porque a gente está vindo, né, de uma história em que a mulher está ali reclusa dentro do lar, sem voz nenhuma na sociedade. Hoje a gente está conquistando essa voz. Então faz parte desse tempo nosso agora, né, dessa época que a gente vive, que sejamos multifacetadas mesmo, né? Então, nesse processo, em alguns momentos, vai com a culpa mesmo. E claro que nós estamos dizendo de um olhar sempre responsável, tanto autorresponsável quanto responsável pelas vidas que a gente está ajudando a construir. E isso eu não tenho dúvidas nenhuma de que quem está aqui comigo me ouvindo, né, e quem está nessa busca toda por transformação, por fazer uma educação melhor, mais respeitosa, está com esse olhar responsável. Então, estando munidos de responsabilidade, né, sabendo que somos responsáveis e assumindo essa responsabilidade, esses movimentos que a gente faz, principalmente olhando para nós mesmos, são movimentos verdadeiros, são movimentos muito legítimos, são movimentos necessários e que não fazem mal para ninguém, pelo contrário, né? Eles vão fazer bem para nós, enquanto mulheres, e consequentemente, bem para os nossos filhos também, né? Bom, e aí, o que vocês acharam? Contem para mim aqui nos comentários. O que fez sentido para vocês, os insights que vocês tiveram, me conta e vamos continuar esse papo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!